Boa noite! A gente vai começar hoje a aula sobre o livro 8, Gerenciamento da Qualidade. São só 3 processos no gerenciamento de qualidade, porém, a gente tem muita conceituação para apresentar. E essa conceituação envolve vários itens. Então, a gente vai começar falando sobre conceitos de qualidade, depois como a gente define prioridades dentro da questão da qualidade, conhecer alguns gurus da qualidade, conhecer alguns modelos de melhoria contínua da qualidade, para finalmente, no final, discorrer sobre o gerenciamento da qualidade. Conceitos sobre qualidade. A gente vai começar com a diferença entre o nível de qualidade e o grau de qualidade. Nível de qualidade pode ser classificado como alto ou baixo, baseado no atendimento dos requisitos do negócio ou do cliente. Já o grau da qualidade está relacionado ao conjunto de características de uma determinada categoria de produtos, por exemplo, um carro. Todo carro tem roda, porta, banco, motor e direção, mas um diferencial seria se o carro tivesse não apenas bancos, mas bancos de couro ou um ar-condicionado mais potente do que o normal. Essas diferenças são consideradas graus de qualidade. Então a diferença também importante é entre exatidão e precisão. Pensando no exemplo de um arqueiro atirando em um alvo, ser exato seria a flecha acertar o meio do alvo uma vez apenas. Então, exatidão, ela é você acertar o meio do alvo apenas uma vez. Ser preciso é acertar a flecha no meio do alvo todas as vezes, e isso é precisão. Qualidade do produto está relacionado com os processos de gerenciamento de projetos. Todos os que já vimos até agora, inclusive a qualidade de resultados. O que se entende por qualidade do projeto é a capacidade de entregar estes resultados propostos da melhor forma possível. Então, existe uma diferença entre a qualidade do produto e a qualidade do projeto. A diferença entre verificação e validação. Verificar está relacionado com a inspeção da qualidade do produto. É ver se o produto atende aos requisitos do cliente. Já validar é mostrar o produto pronto para o cliente. A validação é a aceitação do produto pelo cliente. Então, verificar quem faz a inspeção é o próprio, vamos dizer, a própria equipe que está trabalhando no projeto. Já validar quem faz a inspeção é o próprio cliente. Análise marginal. O ponto é o ponto no qual o custo da melhoria é igual ao benefício daquilo que se busca melhorar. Então pode acontecer que aquilo que você vai gastar para melhorar o sistema, para que ele produza um produto melhor, fica exatamente o preço do benefício que se pretende melhorar. Então, no caso de você ter essas duas situações, você precisa decidir se realmente vale a pena fazer a melhoria. Então, isso permite saber se o investimento em qualidade será equivalente, superior ou inferior ao resultado de determinado processo. Uma das dicas importantes de você trabalhar com qualidade é trabalhar dentro do ciclo PDCA. A sigla PDCA vem de Plan, planejar, Do, fazer, Check, checar e Act, agir. E a ideia por trás do ciclo é bem simples e segue o padrão do nome. Primeiro vamos planejar o projeto, na sequência executamos e então fazemos uma checagem para finalmente agirmos com base no que foi planejado. Agora, com relação à questão da prioridade, devemos ter em mente quais são as prioridades da qualidade em projetos. São 4 itens que orientam a boa prática em qualidade de projetos. Primeiro, a satisfação de clientes e dos requisitos. Atender os requisitos do cliente e ter uma boa relação com ele e com as partes interessadas. Depois vem prevenir ao invés de inspecionar. Trabalhar mais com controles estatísticos, com gerenciamento de qualidade e controle dos projetos, dos processos, para antecipar os problemas, em vez de descobri-los tarde demais. Além disso, temos que ter foco na melhoria da qualidade do processo e não no produto. Em terceiro lugar, em termos de prioridade, vem a melhoria contínua com base no PDCA.
Melhoria contínua deve ser planejada e fazer parte do dia a dia de todos na equipe. E, em quarto lugar, mas também muito importante, a responsabilidade da gerência de projetos. Responsabilidade da qualidade é da gerência. Se o líder de projetos está culpando a equipe por falhar na qualidade, temos um grande problema. Então, o gerente tem sempre que entender a questão da qualidade como um problema dele. Vamos apresentar, então, os maiores gurus quando o assunto é qualidade. Vamos abordar os 4 principais nomes responsáveis pelos estudos na área e pela divulgação de métodos e teorias sobre qualidade e controle de qualidade de produtos. Para começar, o Juran. Joseph M. Juran nos apresentou conceitos importantes como planejar a qualidade. Nos apresentou também a ideia do 80-20, onde 80% dos problemas, erros e dificuldades estão relacionados a 20% dos problemas. Portanto, deve-se focar no que realmente está errado. Juran também fala sobre o custo de qualidade, que é o quanto nós pagamos pela falta dela, ou seja, pagar por aquilo que deveria ter sido prevenido, por isso devemos trabalhar sempre com a prevenção. O próximo guru é o Deming. Deming nos conta que é melhor trabalhar com amostragem estatística do que trabalhar com expansão. Por isso, nós devemos estabelecer processos e técnicas para garantir a qualidade e garantir um resultado final positivo. Ele é responsável pela popularização do PDCA, o ciclo PDCA que a gente acabou de falar. Deming defende que o time deve ter orgulho do trabalho que realiza, pensando na qualidade em vez de focar em números e resultados financeiros. Tem algumas frases de Deming muito interessantes, que eu vou citar aqui 4 delas. A primeira: se você não consegue descrever o que está fazendo como um processo, você não sabe o que está fazendo. Sem dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Não basta dar o seu melhor, você precisa saber o que fazer e então dar o seu melhor. E você não pode administrar o que você não pode medir. Um outro guru da qualidade é o Crosby. Ele nos traz 4 pilares da qualidade, que são eles: 0 defeitos, orçamento da qualidade deve ser a base do orçamento da empresa, uma boa definição de requisitos garante conformidade e prevenção também é qualidade. Assim como os outros atores citados anteriormente, Crosby também coloca em primeiro plano a ideia de prevenção como ferramenta para diminuir gastos ao lidar com o controle com a qualidade dos produtos. E finalmente Ishikawa, que é o cientista que nos trouxe 7 ferramentas básicas para controle e melhoria da qualidade. Vamos começar com a carta de controle. São utilizados para a verificação dos resultados de um processo, como no gráfico. A linha média é o ideal, enquanto as linhas superiores e inferior são os limites da variação dos resultados. Ou seja, o ideal é que os resultados do processo se mantenham entre esses 2 limites e o mais perto da linha central possível. Muito bem. Essa é a primeira ferramenta que se utiliza para controle de qualidade propostas pelo Ishikawa, e é o gráfico, a carta de controle ou gráficos de controle. Outra ferramenta é a utilização de histogramas durante a produção de alguma coisa que você pode descrever, controlar em termos de medida. Os histogramas não são uma ferramenta específica, mas uma forma de utilizar as ferramentas. Os histogramas são os gráficos que pode ser utilizado para controlar a qualidade. O diagrama de Pareto é um gráfico baseado nos histogramas. O diagrama de Pareto, por exemplo, é um gráfico por meio de colunas, onde você determina ao longo do tempo o que está acontecendo com as medições que você está fazendo do produto que está sendo produzido. Você também tem aqui sim o diagrama de Pareto. O diagrama é um gráfico no qual serão informados os tipos de problemas encontrados e o número de falhas causadas por cada tipo de problema, permitindo que tenhamos informações sobre qual problema deve ser priorizado. Muito bem. Então aqui a gente tem no gráfico uma análise por tipo de falha, onde nessa linha está o valor acumulado e nessa outra linha azul aqui a qualidade do produto. Então, dessa forma você consegue verificar
descobrir onde está o problema. Então, aqui no primeiro aqui está escrito matéria-prima, no segundo está escrito a situação, amassado, trincado, ondulado, falha no corte. Então, são os tipos de problema que acontecem para você poder fazer uma análise e descobrir onde é necessário fazer um trabalho de melhoria contínua. O diagrama de dispersão é um gráfico simplificado no qual são analisados os grupos de entrega. O objetivo é que esses grupos de entrega se mantenham dentro de um mesmo quadrante estipulado. Assim, se mantém um padrão. Então, vocês podem ver que existe aqui, no caso da dispersão desses resíduos aqui, isso forma uma reta, né? Então, na vertical são os resíduos de variável SC e aqui resíduos de variável TH. Esse gráfico vai nos ajudar, o gráfico de dispersão, a saber exatamente o que está acontecendo com as medições que são feitas. E aí vem fluxogramas. Dependendo do tipo de mudança, temos diferentes tipos de processo para aplicar. E aí, no caso aqui, a gente tem um fluxograma de como fazer o café. E aí, estudando esse fluxograma, você consegue determinar qual desses processos está precisando fazer algum tipo de melhoria, de mudança. Os diagramas de causa e efeito são também chamados de diagrama de espinha de peixe, que são utilizados para listar as possíveis causas do problema ocorrido, levando em consideração as múltiplas causas que poderão originar o problema. Então a gente tem aqui grupos de causa, como mão de obra, máquina, material, método, medida, e aqui listado, ao lado das espinhas, as razões, os problemas que podem ocorrer. Por exemplo, se o problema for com o material, pode ser que o estoque esteja pequeno. Se o problema for com a máquina, uma máquina cada e um transporte. Esse pode ser o problema, e assim por diante. O diagrama de causa e efeito também ajuda a descobrir onde estão os problemas relacionados com qualidade. Folha de verificação. São tabelas simples utilizadas para controlar o andamento das entregas durante as fases do projeto. Então você coloca a lista de problemas na primeira coluna e vai somando as listas à medida que os problemas vão ocorrendo, para você poder saber. Observe que os problemas são acumulativos, para você saber onde os problemas estão acontecendo com mais frequência. E pronto, agora a gente vai falar sobre modelos de melhoria contínua, e eu vou falar especificamente sobre 6 modelos especificamente. São alguns modelos ou práticas que devem ser adotadas pelas empresas para que possam funcionar dentro de um processo de qualidade contínua. Primeiro, Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua em japonês. O ciclo da atividade Kaizen pode ser feito e definido como Plan, Do, Check e Act. A representação gráfica deste processo como uma roda é conhecida como ciclo PDCA, ou roda de Daime. Planeje. Planeje suas melhorias, incluindo a definição de metas. Faça. Coloque em prática as ações necessárias para a melhoria. Verifique. Meça o seu sucesso em relação à sua linha de base. Haja. Ajuste ou ajuste suas alterações. Conforme avançamos em cada etapa, mantemos a roda em movimento, representando uma melhoria contínua. Quando você chega novamente ao seu estágio inicial, você leva em consideração suas melhorias anteriores e planeja as próximas. Muito bem. Outra situação, just in time. É uma técnica que baseia em produzir somente quando se tem demanda. O just in time é uma técnica que relaciona diretamente a produção com a demanda. Em processos de produções que funcionam na lógica do just in time, a matéria-prima é disponibilizada em quantidade exata e de acordo com o volume de produtos que serão produzidos. Ou seja, tomar essa medida, além de acelerar o processo de produção, evita o desperdício do material. Quais os objetivos do just in time? Evitar desperdício, tornar a produção mais rápida, melhorar a competitividade da empresa e produzir em maior volume. O just in time é, normalmente, utilizado em grandes fábricas e indústrias. No entanto, isso não significa que o método não possa ser aplicado na rotina de funcionários de outras áreas. Algumas ideias propostas pelo Just in Time que podem ajudar a aumentar sua produtividade no trabalho.
manter o ambiente em ordem e limpo, detectar erros e tomar cuidado para que não os repetir, usar somente as ferramentas estritamente necessárias para cumprir uma tarefa. Muito bem. O just-in-time, então, significa que você vai manter um estoque pequeno de matéria-prima. Você vai ter só a matéria-prima necessária para a produção naquele momento. É o que a gente chama de fluxo contínuo. Isso também é uma necessidade econômica, porque você ter grandes estoques de matéria-prima, você gasta muito dinheiro para acumular aquilo e aí você tem dinheiro parado. E aí, se você tem um grande depósito, você vai ter que pagar com seguro para aquele depósito, você vai ter que pagar com funcionário para gerenciar o depósito, você vai ter que despender muito mais do que simplesmente o valor que está lá dentro. Essa é a grande razão de você passar a trabalhar com just-in-time. O GQT, Gerenciamento da Qualidade Total, significa trabalhar com processos de referência de qualidade e capacitação dos times voltados para a área de qualidade. Então, nesse desenho que está aqui, gestão de qualidade total significa trabalhar com foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem por processos, melhoria contínua, tomada de decisões baseadas em fatos e gestão dos relacionamentos. Essas são os itens, as prioridades de quem trabalha com essa metodologia GQT. Os padrões ISO são todos baseados num instituto internacional que é o International Organization of Standardization. Então, você tem uma infinidade de protocolos ISO, padrões ISO, para trabalhar com processos, e grande parte dos ISO visa a garantia de qualidade de produtos ou serviços. Tá? Modelo de maturidade em capacitação integrada, CMMI. Para você poder atingir esses modelos, tem uma série de requisitos. A sua empresa ela pode ir passando de um requisito para outro até chegar no nível máximo, que é o nível 5. E para você ir passando de um nível para outro, existem consultorias que ajudam a empresa para poder ir passando de nível, como é o caso desse aqui. A melhoria, esse daqui é uma melhoria de processo do software. No caso, é uma metodologia brasileira chamada de MPS-BR, por isso que ela está aqui. E finalmente chegamos no gerenciamento da qualidade do PMBOK. Então, o gerenciamento da qualidade do PMBOK inclui os processos para incorporar a política da qualidade na organização. E o gerenciamento da qualidade do projeto também oferece suporte às atividades de melhoria contínua. Nós temos aqui 3 processos só. Planejar o gerenciamento, que é do grupo de planejamento, gerenciar a qualidade, que é do grupo de execução, e controlar a qualidade, que é do grupo de monitoramento. Planejar o gerenciamento da qualidade recebe uma infinidade de processos e gera alguns documentos, que a gente vai verificar. O planejar o gerenciamento de qualidade, então, é o processo de identificação dos requisitos ou padrões de qualidade do projeto e suas entregas, e de documentação de como o projeto demonstrará conformidade com os requisitos e padrões de qualidade. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação e direcionamento sobre como a qualidade será gerenciada e verificada ao longo de todo o projeto. E aí a gente tem aqui, finalmente, o processo de planejar o gerenciamento de qualidade. Para você poder gerar o plano de gerenciamento de qualidade, você precisa de muitos documentos. No caso aqui, nós temos o termo de abertura de projeto, plano de gerenciamento de requisitos, de riscos, de partes interessadas, da linha de base de escopo. Os documentos são registro de premissas, documentação de requisitos, matriz de rastreabilidade, registro de riscos e partes interessadas. E aí, existem algumas ferramentas e técnicas para a gente poder fazer o planejamento do gerenciamento da qualidade. A primeira, o painel especializado. Depois, a coleta de dados, através de benchmarking, brainstorming e entrevistas, que já foram comentados aqui. E aí, a análise de custo-benefício e o custo da qualidade. Tomada de decisão é feita através da utilização de critérios múltiplos, para a gente chegar nas questões de representação de dados. Nós temos aqui
dessas todas que estão aqui, apenas mapeamento mental já foi mostrada para vocês. A gente tem fluxogramas para poder trabalhar como uma técnica para poder trabalhar o planejamento, o gerenciamento de qualidade. Então a gente vai lá. Fluxogramas também são chamados de mapa de processos, porque mostram a sequência de etapas e as possibilidades de ramificação existentes para um processo que transforma uma ou mais entradas em uma ou mais saídas. Receita. Os fluxogramas mostram as atividades, os pontos de decisões, os loops de ramificação, os caminhos paralelos e a ordem geral do processamento. Através do mapeamento dos detalhes operacionais de procedimentos que existem dentro de uma cadeia de valor horizontal. Uma versão de cadeia de valor, conhecida como modelo SIPOC, fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes, é mostrada na figura. Os fluxogramas podem ser úteis para entender e estimar o custo da qualidade de um processo. As informações são obtidas usando a lógica de ramificação do fluxo de trabalho e as frequências relativas associadas para estimar o valor monetário esperado do trabalho de conformidade e não conformidade requerido para entregar a saída com a conformidade esperada. Quando o fluxo de trabalho são usados para representar as etapas em um processo, às vezes são denominados fluxos de processo ou diagrama de fluxo de processo, que podem ser usados para a melhoria de processo, bem como identificar onde defeitos da qualidade podem ocorrer ou onde inserir verificações da qualidade. Muito bem, então vocês estão vendo aqui o CIPOC representado através desse fluxograma, onde a gente tem o fornecedor que entrega a entrada para o processo, tem a saída e o cliente no final. Lembrando que há retorno aqui, né? Esses fluxogramas são importantes para você mapear todos os processos, e isso é muito comum de se fazer no gerenciamento de qualidade. Aqui a gente tem também modelos lógicos de dados, que é outra técnica a ser utilizada. Modelo lógico de dado, eu coloquei um exemplo aqui, que é um diagrama de classe, né? Para representar modelos lógicos de qualidade, de dados. Também pode ser uma representação útil para você controlar o problema da qualidade. Modelos lógicos de dados. Os modelos lógicos de dados são uma representação visual dos dados de uma organização, descritos em linguagem de negócios e independentes de qualquer tecnologia específica. O modelo lógico de dados pode ser usado para identificar onde podem ocorrer problemas na integridade dos dados ou outras questões de qualidade. Muito bem. Além desse, nós temos também os diagramas matriciais. Diagramas matriciais. Os diagramas matriciais ajudam a identificar a força dos relacionamentos entre diferentes fatores, causas e objetivos que existem entre as linhas e colunas que formam a matriz. Receita: como fazer. Dependendo de quantos fatores podem ser comparados, o gerente do projeto pode usar diferentes formas de diagramas matriciais, por exemplo, em cruz ou em formato detalhado. Nesse processo, facilitam identificar as métricas de qualidade essenciais que são importantes para o sucesso do projeto. Vocês só podem observar por esse diagrama matricial aqui que nós temos nessa coluna as fábricas, no começo e no final os clientes. De um lado as transportadoras e de outro lado os produtos. Então nós estamos falando aqui de um modelo matricial que representa 4 dimensões diferentes. Olha que interessante. E você utiliza esse diagrama para poder definir se a utilização está sendo intensa, regular ou eventual. É um modelo que permite controlar 4 dimensões diferentes de uma mesma problemática, né, de um mesmo processo. Eu acho que esses são as representações de dados que a gente tinha. Tem ainda o mapeamento mental, que já foi apresentado anteriormente. E ainda tem reuniões, né? Reuniões para você poder elaborar o gerenciamento da qualidade, e tem o planejamento de testes e inspeções, que é também uma técnica aqui para a gente discutir qualidade. Planejamento de testes e inspeções. Durante o planejamento, o gerente do projeto e a equipe do projeto determinam como testar ou inspecionar o produto, a entrega ou serviço para satisfazer as necessidades e expectativas das partes interessadas, e também cumprir a meta de desempenho e confiabilidade do produto.
Receita como fazer. Os testes e inspeções variam conforme o setor e podem incluir testes alfa, testes beta, testes de resistência, inspeção de código, testes de campo e ensaios não destrutivos. Muito bem. Então, fazer um planejamento de como serão as inspeções e os testes durante a execução do projeto é um dos documentos das partes mais importantes do documento, que é o plano de gerenciamento de qualidade que vai ser gerado por esse processo. Além desse plano que a gente já apresentou, tem também métricas da qualidade, quais são as métricas que vão ser utilizadas. E para baixo aqui, ó, é só atualização. Aqui é tudo atualização em documentos que já existem. Esse documento que descreve as métricas da qualidade, ele ainda não havia sido apresentado. Então vamos dar uma olhada nele lá na página 65. Métricas de qualidade. Uma métrica de qualidade especificamente descreve um atributo de projeto ou produto e como o processo controla a qualidade e verificará a conformidade com ela. Conteúdo do documento. Alguns exemplos de métricas de qualidade incluem porcentagem de tarefas concluídas no prazo, desempenho de custos medidos por IDC, índice de falhas, número de defeitos identificados por dia, períodos de inatividade total por mês, erros encontrados por linha de código, pontuação e satisfação do cliente e porcentagem de requisitos cobertos pelo plano de testes com uma medida de cobertura de testes. Então aqui é uma definição de quais as métricas serão utilizadas para fazer medição de qualidade, que é importantíssimo para uma empresa. E aí nós fechamos esse primeiro processo, que é planejar o gerenciamento da qualidade. Passamos então para o próximo processo, que é gerenciar a qualidade, o processo do grupo de execução. Gerenciar a qualidade é o processo de traduzir o plano. Aliás, gerenciar a qualidade. Gerenciar a qualidade é o processo de traduzir o plano de gerenciamento da qualidade em atividades de qualidade executáveis que incorporam as políticas de qualidade da organização no projeto. Os principais benefícios desse processo são aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos da qualidade e também identificar processos ineficazes e causas da má qualidade. Gerenciar a qualidade usa os dados e resultados do processo, controlar a qualidade para refletir o status de qualidade geral do projeto para as partes interessadas. Muito bem, vamos ver do que se trata. Bom, então a gente tem aqui, como entrada, o plano de gerenciamento de qualidade, registro de lições aprendidas, medições de controle de qualidade, as métricas de qualidade e o relatório de riscos. Esses documentos vão ser utilizados pelas ferramentas e técnicas para poder gerenciar a qualidade. Vocês veem aqui que tem um monte de técnicas que a gente ainda não tinha falado. Vamos começar pela técnica de coleta de dados. Coleta de dados. Uma técnica de coleta de dados que pode ser usada neste processo inclui, entre outras, listas de verificação. Uma lista de verificação é uma ferramenta estruturada, geralmente específica do componente, usada para verificar se um conjunto de etapas necessárias foi executado, ou se uma lista de requisitos foi cumprida. Receita como fazer. Uma lista de verificação é uma lista de itens, ações ou pontos a serem considerados. Com frequência é usada como lembrete. As listas de verificação de risco se baseiam nas informações históricas e no conhecimento acumulado de projetos semelhantes e outras fontes de informação. As listas são uma forma eficaz de capturar lições aprendidas de projetos semelhantes concluídos, listando riscos individuais de projetos que ocorreram anteriormente e que podem ser relevantes para este projeto. A organização pode manter uma lista de verificação de riscos com base nos próprios projetos concluídos ou pode usar listas de verificação de riscos genéricos do setor. Embora uma lista de verificação possa ser rápida e simples de usar, é impossível criar uma lista completa e é preciso cuidar para assegurar que a lista de verificação não seja usada para evitar o esforço de identificar os riscos corretamente. A equipe do projeto também deve explorar os itens que não apareçam na lista de verificação. Além disso, a lista de verificação deve ser revisada periodicamente para atualizar as novas informações, bem como remoção ou arquivamento de informações obsoletas. Então, a primeira coisa para você fazer coleta de dados é você ter uma lista do que vai ser verificado, ou seja, do que vai ser medido. Essa lista de verificação ela deve ser seguida à risca, mas de vez em quando você deve pensar, refletir sobre uma melhoria, alteração naquilo que está sendo medido. Você não pode ficar para sempre coletando os mesmos dados, sempre, né? E aí a gente tem aqui
a análise dos dados coletados. O item 1 é a coleta de dados, o item 2 é a análise dos dados coletados. E a gente já falou sobre análise de alternativas, análise de documento, análise de causa-raiz, mas não falou sobre análise de processos, que é uma técnica que está aqui apresentada. Análise de processos. A análise de processos identifica oportunidades para melhorias de processos. Também examina a ocorrência de problemas, restrições e atividades sem valor agregado durante um processo. Muito bem. Então você pode observar aqui que você está sempre analisando o processo de acordo com os dados que foram coletados pela atividade anterior. E aí, analisou os dados? Você vai então fazer uma tomada de decisão através de critérios múltiplos. Além disso, existem várias técnicas de representação de dados que podem te ajudar a fazer análise de decisão, para tomada de decisão. Diagrama de afinidades, já falamos. Fluxograma, já falamos. Diagramas matriciais, já falamos lá no processo 8.1 anterior. Mas aqui aparecem outros. Para começar, o diagrama de causa e efeito, está na página 70. O diagrama de causa e efeito nada mais é do que aquele diagrama do Ishikawa. Diagramas de causa e efeito. Os diagramas de causa e efeito também são conhecidos como diagramas de espinha de peixe, diagramas porque ou diagramas de Ishikawa. Receita É assim, como diagrama porque é o nome dele, tá? Mas é um nome meio estranho. Tá certo. Receita como fazer. Esse tipo de diagrama desdobra as causas da especificação do problema identificadas em ramos discretos, ajudando a identificar a causa raiz ou principal do problema. A figura é um exemplo de diagrama de causa e efeito. Muito bem. Além do diagrama de causa e efeito, a gente tem também os histogramas, que também estava lá apresentado no Ishikawa. Pode ler. Histogramas. Os histogramas mostram uma representação gráfica de dados numéricos. Os histogramas podem mostrar o número de defeitos por entrega, uma classificação da causa de defeitos, o número de vezes em que cada processo não tem conformidade ou outras representações de defeitos em projetos ou produtos. Muito bem. Além dos histogramas, que também veio lá do Ishikawa, a gente tem os diagramas de dispersão, que também veio do Ishikawa. Pode ler. Um diagrama de dispersão é um gráfico que mostra o relacionamento entre duas variáveis. Os diagramas de dispersão podem demonstrar um relacionamento entre qualquer elemento de um processo, ambiente ou atividade em um eixo e um defeito de qualidade no outro eixo. Muito bem. Aqui está um exemplo de um diagrama de dispersão possível. Bom, terminadas as representações de dados, a gente passa para outra técnica importante, que são as auditorias. Auditorias. Uma auditoria é um processo estruturado e independente para determinar se as atividades do projeto estão cumprindo as políticas, os processos e os procedimentos da organização e do projeto. Uma auditoria de qualidade em geral é realizada por uma equipe externa ao projeto, como o PMO de Departamento de Autoria Interna da organização ou por um auditor externo. Receita como fazer. Os objetivos das auditorias de qualidade podem incluir identificar todas as boas e melhores práticas sendo implementadas, identificar todas as não conformidades, lacunas e deficiências, compartilhar as boas práticas introduzidas ou implementadas em projetos similares na organização e ou no setor, oferecer apoio proativo de forma positiva para melhorar a implementação de processos a fim de ajudar a aumentar a produtividade da equipe e destacar as contribuições de cada auditoria no repositório de lições aprendidas da organização. Os esforços subsequentes para corrigir quaisquer deficiências devem resultar em uma redução do custo de qualidade e um aumento da aceitação do produto do projeto pelo patrocinador ou cliente. As auditorias de qualidade podem ser programadas ou aleatórias e podem ser realizadas por auditores internos ou externos. As auditorias de qualidade podem confirmar a implementação de solicitações de mudanças aprovadas, incluindo atualizações, ações corretivas, reparos de defeitos e ações preventivas. Bom, uma auditoria, então, o primeiro problema da auditoria é que ela tem que ser independente. Então, às vezes, você vai ter que chamar pessoas de outra equipe para vir trabalhar com você. Essa é uma questão importante de você pensar numa auditoria. A melhor auditoria é sempre a independente. Além disso, a gente tem uma técnica chamada Design for X. Dá uma olhada nela. Pode falar. Design for X, DFX,
é um conjunto de diretrizes técnicas que podem ser aplicadas durante o design de produto para a otimização de um aspecto específico do design. O DFX pode controlar ou mesmo aprimorar as características finais do produto. Receita como fazer. O X em DFX pode ser diferente. O X em DFX pode ser diferentes aspectos de desenvolvimento de produtos como confiabilidade, implementação, montagem, fabricação, custo, serviço, usabilidade, segurança e qualidade. Usar o DFX pode resultar em redução de custos, melhoria da qualidade, melhor desempenho e satisfação do cliente. Isso, não explicou como fazer, né? Eu preciso melhorar esse texto dessa parte aqui. Além disso, a gente tem uma técnica chamada solução de problemas, que tem um nome muito genérico, né? E, aliás, a técnica é muito genérica também. Solução de problemas. Solucionar problemas envolve encontrar soluções para questões ou desafios. Pode incluir coletar informações adicionais, pensamento crítico e abordagens criativas, quantitativas e ou lógicas. A solução de problemas eficaz e sistemática é um elemento fundamental em garantia da qualidade e melhoria da qualidade. Problemas podem ocorrer como resultado do processo controlar a qualidade ou de auditorias de qualidade e podem estar associados com o processo ou entrega. Receita ou como fazer. Usar um método estruturado para a solução de problemas ajudará a eliminar o problema e a desenvolver uma solução duradoura. Os métodos para a solução de problemas em geral envolvem os seguintes elementos: definir o problema, identificar a causa raiz, gerar soluções possíveis, escolher a melhor solução, implementar a solução e verificar a eficácia da solução. Muito bem, você vê que é uma técnica bem genérica de solução de problemas. E aí, finalmente, métodos para melhoria de qualidade, a última técnica que a gente vai ver aqui. As melhorias da qualidade podem ocorrer com base em conclusões e recomendações de processo de controle de qualidade, conclusões de auditoria de qualidade ou solução de problemas no processo, gerenciar a qualidade. PDCA e Six Sigma são duas das ferramentas mais comuns para a melhoria da qualidade, usadas para analisar e avaliar oportunidades para melhoria. Muito bem, a gente apresentou o PDCA aqui, que é a mais consagrada das técnicas de melhoria de qualidade. Bom, feito isso, muitos documentos são gerados e muitas atualizações também. Dos documentos gerados, a gente tem os relatórios de qualidade que já foram apresentados e solicitações de mudança, quando a gente vê que há algum problema em algum processo identificado pelo gerenciamento da qualidade. Agora, um documento que a gente ainda não tinha mostrado são os documentos de teste e avaliação. Documentos de teste e avaliação. Os relatórios de qualidade podem ser gráficos, numéricos ou qualitativos. As informações fornecidas podem ser usadas por outros processos e departamentos para adotar ações corretivas a fim de concretizar as expectativas de qualidade do projeto. Conteúdo do documento. As informações apresentadas nos relatórios de qualidade podem incluir todos os problemas de gerenciamento de qualidade encaminhados pela equipe, recomendações para melhorias em processo, projeto e produto, recomendações de ações corretivas, incluir retrabalho, reparo de defeitos e bugs, inspeções de 100% e mais, e o resumo de conclusão de processo, controlar a qualidade. Muito bem, esse é o documento de teste e avaliação. E aí a gente encerra o processo de gerenciar qualidade e passa para o próximo processo, que é controlar a qualidade. Vocês podem ver pelo fluxo de informações que entram e que saem que controlar a qualidade é complexo. Então vamos entender. Controlar a qualidade, controlar a qualidade é o processo de monitorar e registrar resultados da execução das atividades de gerenciamento de qualidade para avaliar o desempenho e garantir que as saídas do projeto sejam completas, corretas e atendam às expectativas do cliente. O principal benefício desse processo é verificar se as entregas e o trabalho do projeto cumprem os requisitos especificados pelas principais partes interessadas para a aceitação final. Esse processo determina se as saídas do projeto correspondem à intenção. Essas saídas precisam cumprir todos os padrões, requisitos, regulamentações e especificações que foram definidas anteriormente. E aí temos aqui, então, o processo de controle de qualidade. Como entrada, o plano de gerenciamento de qualidade, o registro de lições aprendidas, métricas da qualidade, documento de teste e avaliação, as solicitações de mudança que foram aprovadas, as entregas, os dados de desempenho do trabalho, as técnicas utilizadas para começar a coleta de dados, através de listas de verificação que a gente já apresentou,
questionários que a gente já apresentou também, mas as folhas de verificação a gente não tinha visto ainda. Vamos dar uma olhada nela. As folhas de verificação também são conhecidas como folhas de resultados e são usadas para organizar os fatos de uma maneira que facilite a coleta eficaz dos dados úteis sobre um possível problema de qualidade. São especificamente úteis para coletar dados e atributos durante a realização de inspeções para identificar defeitos, por exemplo, dados sobre as frequências ou consequências de defeitos coletados. Vocês podem ver aí o tipo de defeito na primeira coluna e a quantidade de vezes que esse defeito apareceu ao longo das datas. Certo? Isso é uma folha de verificação simples. Além desse tipo de coleta de dado, a gente também tem amostragem estatística, que é uma outra possibilidade. Amostragem estatística. A amostragem estatística envolve a escolha da parte de uma população de interesse para inspeção. Por exemplo, selecionar aleatoriamente 10 desenhos de engenharia em uma lista de 75. A amostra é obtida para medir controles e verificar a qualidade. A frequência e os tamanhos das amostras devem ser determinadas durante o processo planejar ou gerenciamento da qualidade. Observem que a ideia é que você faça a inspeção apenas em parte daquilo que está sendo produzido para verificar qual é a estatística de defeitos que acontece naquilo ali. Se for muito alto, você parte para fazer uma inspeção maior, né? Se tiver um nível de erro muito acima do desejado. Além de fazer coleta de dados, nós também vamos fazer análise de dados. E as duas técnicas que são apresentadas aqui, análise de desempenho e análise de causa-raiz, a gente já apresentou, inclusive na aula de hoje. A inspeção é uma técnica que a gente apresentou também hoje. E aí vem testes e avaliações de produtos. Essa é uma técnica que a gente ainda não tinha visto. Testes e avaliações de produtos. Um teste é uma investigação organizada e estruturada realizada para fornecer informações objetivas sobre a qualidade do produto ou serviço em teste, em conformidade com os requisitos do projeto. A intenção dos testes é encontrar erros, defeitos, bugs ou outros problemas de não conformidade no produto ou serviço. O tipo de quantidade e a extensão dos testes necessários dependem da natureza do projeto, tempo, orçamento e outras restrições. Os testes podem ser realizados ao longo de todo o projeto e nas entregas finais. Os testes no início do projeto ajudam a identificar problemas de não conformidade e ajudam a reduzir o custo de corrigir os componentes não conformes. Receita: como fazer. Diferentes áreas de aplicação requerem diferentes testes. Por exemplo, o teste de software pode incluir testes de unidade, testes de integração, caixa preta, caixa branca, testes de interface, testes de regressão, testes alfa, etc. Em projetos de construção, os testes podem incluir resistência do concreto, testes de trabalhabilidade do concreto, ensaios não destrutivos em canteiros de construção para testar a qualidade das estruturas de concreto endurecidos e testes de solo. Em desenvolvimento de hardware, os testes podem incluir ensaio de estresse ambiental, teste de resistência de componentes, testes de sistemas e outros. Muito bem. Ou seja, você vai testar o produto final do processo que está sendo implementado para verificar se ele está seguindo dentro de níveis aceitáveis de qualidade. A gente tem aqui ainda representações de dados que já foram apresentadas, diagramas de causa e efeito, gráficos de controle, histogramas, diagramas de dispersão e a última técnica, reuniões. A saída do processo de controlar qualidade é principalmente as medições de controle de qualidade. Além disso, as informações sobre o desempenho do trabalho e as solicitações de mudança para alteração dos processos. E um monte de atualizações são feitas nos documentos já existentes. Agora, tem um documento aqui chamado Entregas Verificadas. Esse a gente não tinha falado ainda. E aí eu vou pedir para... Uma das metas do processo controlar a qualidade é determinar a correção das entregas. Os resultados de realizar o processo controlar a qualidade são entregas verificadas que se tornam uma entrada de processo validar o escopo para aceitação formal. Se houver quaisquer solicitações de mudanças ou melhorias relacionadas a entregas, elas podem ser alteradas, inspecionadas e reverificadas. Muito bem. Então esse era o último documento que a gente tinha para ver aqui, né? Se gerenciar, controlar a qualidade.
Os 3 processos, então, são planejar o gerenciamento da qualidade, gerenciar a qualidade e controlar a qualidade. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o trabalho de hoje, que tem a ver com plano de gerenciamento de custos, ou seja, a parte de gerenciamento de custos, se não me engano, a gente viu na aula passada. Deixa eu subir aqui e confirmar. Isso mesmo, na aula passada. E aí, o que a gente tem aqui? A ideia é que vocês consigam, para aquele projeto que vocês estão montando, criar o orçamento do projeto. O orçamento do projeto é o custo total estimado para completar o projeto durante um período estipulado, para obter resultados específicos. É a estimativa detalhada de todos os custos necessários para completar as tarefas do projeto. Eu listei aqui alguns custos que são comuns de aparecer para que vocês possam entender o que precisa ser colocado nessa parte do trabalho. Para começar, os custos diretos, que são aqueles gastos que são diretamente relacionados ao projeto e podem ser identificados, mensurados e controlados com precisão. Em um projeto, os custos diretos referem-se a materiais e mão de obra, que são aplicadas direta e exclusivamente na execução do projeto em questão. Um exemplo de custo direto é a contratação de mão de obra terceirizada específica para a execução de uma atividade de um projeto. E tem os custos indiretos, que são aqueles custos que ajudam a empresa a realizar suas atividades diárias, mas não podem ser facilmente rastreadas. Sendo assim, esses custos não podem ser atrelados a um projeto específico. Exemplo de custos indiretos incluem aluguel, água, luz, telefone, internet, serviço de segurança, limpeza patrimonial, manutenção de máquinas. Você não vai atrelar a um projeto de serviço específico, mas você pode ratear este custo pelos diversos projetos que a empresa esteja trabalhando. A gente também tem os custos fixos, que são aqueles que não alteram o valor independentemente da duração do projeto. Vamos imaginar que a sua empresa está fazendo um projeto de uma via pública e gostaria de fazer uma campanha publicitária divulgando os benefícios da obra. O seu gasto com essa campanha publicitária é um custo fixo, já que ele não vai alterar se houver atraso na entrega da obra, por exemplo. Já os custos variáveis, eles oscilam conforme as unidades utilizadas durante o projeto. Usando o mesmo exemplo da obra em uma via pública, se a empresa precisar alugar uma máquina para executar parte da obra e houver um atraso, a despesa com o aluguel dessa máquina irá aumentar. Da mesma forma, se a implementação do projeto acabar antes do prazo previsto, a despesa com o aluguel da máquina irá diminuir. Por isso que é chamado de custo variável. E a gente também tem o custo da mão de obra. É a soma de todos os salários pagos aos funcionários envolvidos no projeto, além de benefícios e impostos pagos pelo empregador. Estes custos também podem ser divididos e classificados como custo direto e indireto. O total do custo de cada funcionário é igual ao valor da hora multiplicado por 40 horas semanais, multiplicado pela quantidade de semanas, multiplicado por 1,7. Porque para cada salário que você paga, 70% você paga de encargos. Ainda temos o custo de materiais, que se refere a todo o valor investido em matéria-prima para a execução do projeto. Em um projeto de construção de um prédio, a gente pode incluir cimento, tijolo, material hidráulico, material elétrico, etc. Agora, se você tiver que fazer viagens para tocar o seu projeto, se você estiver planejando um projeto que exige algum tipo de viagem, isso também deverá ser incluído em seu planejamento orçamentário. Esses gastos são aqueles associados com a viagem, em qual o objetivo está diretamente vinculado às atividades diretas no projeto. Uma coisa importante que todo orçamento tem que ter: memória de cálculo. Não se deve esquecer de apresentar para cada custo incluído no orçamento a justificativa de onde aqueles valores foram calculados. Ou seja, se você simplesmente colocar lá custo da mão de obras R$2.000, não serve. Você tem que dizer de onde que esse número R$2.000 saiu. Orçamento de contingência também deve ser previsto.
Lembrar que se existe alguma previsão de possível atraso nas atividades do cronograma, esses atrasos devem se traduzir em reservas de contingência nesse orçamento. E é isso, gente. Esse é o trabalho que vocês vão fazer hoje, porque a entrega é para hoje. E aí pergunto para vocês, alguma coisa a discutir sobre o que a gente viu até agora? Tudo certo aqui. Tudo certo, Paulo? João? Tudo tranquilo. Felipe? Muito bem, então vocês estão liberados para poder fazer o trabalho da qual a entrega é hoje. Eu vou ficar com a sala aqui aberta até às 10 horas hoje. Caso vocês queiram entrar aqui, ou podem ficar aí direto, não precisam nem sair. Ficar aqui para perguntar alguma dúvida ou me mostrar como é que está indo esse documento de orçamento para o projeto de vocês. Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Fechou. Muito bem, então. Um bom trabalho para vocês, uma boa atividade prática da aula de hoje. E se precisar de mim, é só me chamar. Se não precisar, até semana que vem.